Olha aqui, senhores, olha aqui, está próximo, é isso aqui que vocês vão conquistar agora em agosto, na segunda fase do exame de ordem aí na área penal. Vamos aqui. Nós vamos falar agora, basicamente, aí das peças de liberdade, as chamadas medidas contracautelares. É feito normalmente na fase pré-processual, tá bom? Normalmente na fase pré-processual, tá? Estamos falando aqui, ó, de relaxamento de prisão, de liberdade provisória e de revogação de prisão, seja ela preventiva ou temporária, tá? Por isso que é contracautelar. Lembrando aqui, lembrando e relembrando, a prisão, do relaxamento de prisão, a peça que nós vamos fazer. Opa, volta aqui. A peça que nós iremos fazer no relaxamento de prisão, que é a peça de relaxamento de prisão, é quando a prisão for ilegal. Quando a prisão for ilegal. Tá bom? Só para dar essas lembradas aí. O relaxamento de prisão aqui, ó, caiu já. Lá foi exigido pelo exame de ordem, a Fundação Getúlio Vargas, no exame 6, OAB 6, OAB, né? Exame de ordem 6. Observe lá que os senhores vão ver lá no exame de ordem 6, foi exigido relaxamento de prisão. E também foi exigido em questões, o exame 6 também na questão 3, por coincidência ali, né? Exigiu bastante relaxamento de prisão. No exame 22 do exame de ordem, na questão 4 também foi exigido o relaxamento de prisão. E no exame 28, na questão 01, exame 28, também foi exigido relaxamento de prisão. Então, é muito importante ter conhecimento aqui como que nós vamos realizar e pedir o relaxamento de prisão. A questão da liberdade provisória, a liberdade provisória aqui é quando nós vamos pedir a liberdade provisória, quando a prisão for legal, a prisão for legal, a prisão legal, eu peço liberdade provisória, quando a prisão for legal. E a prisão, a liberdade provisória, a peça de liberdade provisória, foi exigido na questão do exame 16, questão 4, exame, né? 16, questão discursiva 04. E no exame 24, na questão 04, ou seja, cai bastante. E a revogação de prisão, estando ela preventiva, né? Caiu também outros exames, né? Aqui nós vamos verificar, caíram no exame, caiu, né? A prisão preventiva. No exame 15, questão 02. Exame 15, questão 02. Vai anotando e depois dá uma olhadinha lá. E no exame 17, questão 02. Só lembrando, voltando aqui para mim, no exame, para dominarmos bem, para sabermos qual peça nós vamos apresentar, será relaxamento de prisão ou liberdade provisória, nós temos que conhecer a fundo, muito, mas muito a fundo, sobre prisão em flagrante. Temos que saber muito de prisão em flagrante. E aí eu convido os senhores lá a pegar primeiro o artigo 5º, inciso 61, abre aí, artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Lá fala mais ou menos nos termos que ninguém poderá ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente, salvo lá nas transgressões militares ou crime propriamente militar. Lá no quartel, o coronel faz o que quer, prende e desprende, manda mais do que qualquer outra coisa. Então, nesses termos, no inciso 61 do artigo 5º da Constituição, leiam também o inciso 62, inciso 63, inciso 64, inciso 65 e inciso 66. Pare agora, dê uma olhada nesses incisos, que vai fortalecer bastante o que nós vamos trabalhar sobre prisão em flagrante, que é aí que vai dar a base, que saber se a prisão foi ilegal, deixou de cumprir um
desses institutos, tanto constitucional como infraconstitucional, principalmente ali no Código de Processo Penal, deixou de cumprir desses institutos, dos ditames legais, a prisão torna-se ilegal. E aí nós vamos entrar com relaxamento de prisão. A ponto que tudo foi cumprido dentro dos ditames legais, nós vamos ter que pedir o quê? A liberdade provisória. Aí vai ser com ou sem fiança. Depois vou ver quando estiver estudando peça lá na frente lá. Seguindo então, das espécies do flagrante, nós vamos trabalhar com os tipos de flagrante agora. O fundamento do flagrante, nós temos o fundamento do flagrante lá no artigo 301 e seguinte. Então, para sabermos de flagrante, para sabermos bem sobre flagrante, nós vamos trabalhar os artigos 301 até o 310 do Código de Processo Penal. Então, dê uma paradinha com muita tranquilidade, pausa essa aulinha aqui e comece a ler, lei seca mesmo, aí do artigo 301 até o 310. E assim nós voltaremos aí. Dá pausa, deu? Voltou? Vem aqui, então, aqui, deu uma pausinha, leu já os 301 até o 310, volte aqui conosco aqui. Os primeiros tipos que tem de flagrante, nós vamos ver outros e outros muito importantes já no segundo bloco, mas eu vou falar já de dois tipos aqui, não para dar essa aula em dois blocos, para não ficar muito pesada, muito maçante. Temos aqui o flagrante facultativo, que é o que está lá previsto no artigo 301, na primeira parte do 301 do CPP, que diz que qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante. Então, aí temos o primeiro tipo, que é o flagrante facultativo. Pode. Tá lá ocorrendo um assalto no banco, 5 pessoas, 5 meliantes dentro do banco, armado de fuzil, canhão, metralhadora, escopeta e o que for lá, e você vai falar, olha, todos estão presos, que todos estão em flagrante, estão cometendo crime. Então, eu, como do povo, qualquer do povo, posso realizar aqui a prisão de vocês. Não façam isso não, pelo amor de Deus. Então, tem agora o segundo tipo de flagrante, que é o flagrante obrigatório, que é no próprio artigo 301, que diz que deverão ser presos quem esteja cometendo crime ali pelas autoridades policiais ou seus agentes. Então, as autoridades policiais e seus agentes, eles deverão prender quem esteja em flagrante delito, tá bom? Então, essa é a questão que nós temos aqui no artigo 301 ali, basicamente, é o fundamento do flagrante, Seguindo aqui, nós vamos ver agora as espécies de flagrante. A primeira espécie de flagrante, nós vamos ter o flagrante próprio, que é no inciso 1 e no inciso 2. Eles são considerados pela doutrina flagrante próprio. Por que flagrante próprio? No inciso 1 fala que a pessoa está cometendo a infração penal, está executando a infração penal, está desferindo uma facada na pessoa ou atirando, realizando tiros ali em outra pessoa. Então, ele está executando o crime, ele está cometendo o crime. É chamado flagrante próprio, que é o inciso 1. Ou no inciso 2 também é considerado flagrante próprio quando ele acaba de cometer a infração, acaba de desferir, descarregou a bala, já executou ali, e ele vai sair do local e é preso ali naquele momento ali por alguém do povo ou por alguma autoridade policial, algum agente policial. Então, ali são considerados flagrante próprio, o inciso 1 e o inciso 2, Vamos verificar agora o que é flagrante impróprio. Opa, pulou aqui. Flagrante impróprio. Está no inciso 3. O que fala o inciso 3, basicamente? Que ele está cometeu a infração, né? O inciso 3 fala que ele é perseguido logo após. Ele é perseguido por quem? Pelo próprio ofendido ou qualquer do povo, por autoridade policial ali que soube do ocorrido. O flagrante próprio, o exemplo que se tem é quando alguém comete crimes, ali está cometendo crime em determinada região e assaltando e tem conversa e alguém para, a polícia fala, olha, eu fui assaltado por uma pessoa vestindo esses trajes,
a compleição física tal, estava num carro, estava numa moto, a placa era essa, e a polícia começa a fazer a ronda ali. Então, foi uma perseguição logo após, ou seja, vê que o lapso temporal em seguida ao cometimento do crime ali. E a polícia vai e depara-se com uma pessoa naquelas características passadas por quem foi assaltado ali. E confirmado, encontrado ali algum material, algum objeto com essa pessoa, que leva a crer, leva a presumir ser ele o autor da infração. Também o termo é presumir ali, que fala lá, logo no final, né? A situação que faz presumir ser ele o autor da infração. Mas aí é um flagrante impróprio, que foi logo após, tá? E seguindo aqui, do flagrante, agora temos a espécie do flagrante, o flagrante presumido. Por mais que o artigo fala da presunção ali, na verdade, a espécie aqui de presumido já seria o inciso 4, O inciso 4 que vem aqui, vamos dar uma lidinha rápida no inciso 4, que diz que é encontrado logo depois, tá? Aquele lapso temporal um pouquinho maior em relação ao anterior, que é logo após, e aqui é logo depois, com instrumento, arma, objeto ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. O que ocorre ali? Às vezes, a pessoa realiza um furto à noite, comete um furto e subtrai ali algum objeto da casa, ou até mesmo de uma galeria de arte, uma obra de arte e tal, e tem câmeras e a polícia começa a investigar e verifica que aquela pessoa já realizou outros furtos naquela região, nos mesmos modos operantes, e descobre onde a pessoa mora e vai até o local da casa. A polícia chegando na casa, pede autorização ali com todo o consentimento, autorizar com toda formalidades peculiares da nossa polícia, e a pessoa autoriza e tal, esconde em algum local aquele produto do furto, né? E a pessoa verificada encontra os objetos furtados naquela noite anterior, e aí sim esse agente é considerado como flagranteado, entendeu? A prisão é dada ali, voz de prisão em flagrante, tá? Vê que o lapso temporal é um pouquinho mais longo aí, tá? E lembrando, hein, flagrante já caiu lá no exame 6, hein? Exame 6, como peça, um relaxamento de prisão. Então, uma prisão ilegal. Então, seguindo aqui, vamos ver, falando em prisão legal, nós temos que observar as fases do flagrante. Ora, se alguma dessas fases do flagrante não for alguma não for obedecida, estaremos diante de uma ilegalidade. E uma ilegalidade em relação a flagrante, nós vamos ter que pedir um relaxamento de prisão, tá? Seguindo, então, tem o momento da captura. O momento da captura aqui vai se dar justamente aqui. Opa, volta para cá, não vai embora. Vai se dar justamente aqui, ó, no momento lá do flagrante. Ocorreu uma dessas três situações, dessas quatro espécies do flagrante, ocorrerá a captura. Tá? Ocorrendo a captura, eu ou quem prendeu a pessoa, né, em flagrante, irá conduzir para a delegacia de competência, Aqui eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho aqui, ó, para contar uma história muito interessante aqui. Ocorre que o policial rodoviário estava lá na sua atividade de rotina, junto com outro policial rodoviário federal, e para um carro e pede a documentação do carro e a habilitação. E verifica-se que a habilitação é falsa. Ele faz a consulta lá nas consultas inerentes ao seu banco de dados à sua disposição e verifica que aquela documentação é falsa. O policial rodoviário dá voz de prisão àquele motorista e o conduz lá para a Polícia Civil, porque ele, policial rodoviário federal, ele acredita que por estar com a CNH falsa que foi expedida lá no Detran, no estado, né, que cada estado tem seu Detran, leva para a Polícia Civil. O delegado
faz a lavratura do auto de prisão em flagrante delito e pede, né? Ele faz a representação pela prisão preventiva. O juiz lá, por sua vez, o juiz singular, ele pega e verifica lá, verificou que a prisão foi legal e converte a prisão em flagrante em preventiva. Sendo que chega o advogado depois, ele pede o quê? O relaxamento de prisão. O relaxamento de prisão. E você concorda com o advogado ou com o juiz, nesse caso contado aqui? É interessante essa questão. E aí o advogado está coberto de razão, porque houve uma prisão ilegal. Lembra lá do artigo 5º, inciso 61, que a pessoa deverá ser lá presa em flagrante ou por ordem escrita, né, por autoridade judiciária competente. O juiz era incompetente. Vamos ver o artigo aqui, artigo não, vamos ver a súmula 546 do STJ. Abram, espero os senhores aí. 546 do STJ. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público. Foi apresentado o documento público ao policial rodoviário federal. Entendeu? Não importando a qualificação do órgão expeditor, ou seja, poderia ser expedido lá pelo Estado, conforme a CNH é expedida pelo Estado, não importa. Mas foi apresentado a quem? A um policial rodoviário federal. E se foi apresentado a ele, ele representa a União, então deveria ser levado para a Polícia Federal e ser processado e julgado pela Justiça Federal. Então, aí é muito interessante isso aí pode cair em prova, é uma pegadinha fora do comum, uma pegadinha fora do comum. Se você não sabe a súmula 546 do STJ, vai cair, mas vai cair, vai bater com a cabeça aí e vai ter um traumatismo craniano que você nunca mais vai pensar na vida. Então, preste bem atenção nisso aí, preste bem atenção nisso aí. É muito importante. Então, o advogado está certo, sim. Ele vai entrar com pedido de relaxamento de prisão, porque a prisão foi legal, porque foi realizada por um juiz incompetente, tá bom? Seguindo, então, a sequência ali da captura, a condução. A condução aqui, nós vamos observar o artigo 304 ali da condução e apresentação, o artigo 304. É muito interessante aqui o artigo 304, porque durante a apresentação, a autoridade policial ela vai ouvir o condutor, né, que vai ser o condutor, que está levando preso, o termo é o condutor, ele vai ouvir o condutor, vai também ouvir as testemunhas e vai também vai interrogar o acusado ali que está sendo conduzido, o flagranteado, né? E vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ali começa já a lavratura do auto de prisão em flagrante. E devem ser observadas todas as formalidades imediatas, que essa já é uma formalidade imediata, desde a captura, já considera a formalidade imediata, e as formalidades posteriores, que é ali as formalidades posteriores, que é a chamada comunicação de imediato ao juiz competente, o auto de prisão em flagrante, a partir do momento da prisão, ele tem 24 horas para mandar esse auto de prisão em flagrante e delito ao juiz competente, deve ser feita a chamada nota de culpa ao preso ali, ao flagranteado, deve ser dada oportunidade na formalidade imediata do flagranteado ligar para quem ele quiser que ligue ou para o advogado, o acesso do advogado como prerrogativa dentro lá do Estatuto da OAB deve ser mantido. Então, toda essa formalidade imediata, caso uma delas deixe de ser cumprida, por isso que eu peço aos senhores, pedi e peço novamente, leiam o artigo 301 até o 310 do Código de Processo Penal. Se uma dessas formalidades deixou de ser cumprida, estamos diante de uma prisão ilegal. Prisão ilegal, relaxamento de prisão. Não tem outra peça. Se a prisão em flagrante foi ilegal, não existe outra peça. Não existe outra peça a não ser o relaxamento de prisão. Relaxamento de prisão, tá bom? E aí depois, logo após, né,
vai ser comunicado ao juiz, dentro de todas essas formalidades imediatas e posteriores, vai ser comunicado ao juiz e ele poderá convalidar, né, dentro da audiência de custódia, ali, conforme está lá no artigo 310, o caput do 310 fala sobre a audiência de custódia, e ele vai vai ter que tomar determinada posição. Ele recebendo o auto de prisão em flagrante na audiência de custódia, vai se verificar não o mérito da questão, não o mérito da prisão, desculpa, não o mérito. É verificado se a prisão foi realizada dentro dos ditames legais, se todas aquelas situações imediatas, as formalidades imediatas e posteriores, desde da captura até ali aquele momento, se tudo foi cumprido dentro dos ditames legais. Se não foi, o juiz vai fazer, logo que prevê lá o inciso 1 do artigo 310, será relaxada a prisão, E o inciso 2, se ele verificou que tudo é legal, se a prisão realmente é legal, ele poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Se foi tudo legal, ele converte a prisão em flagrante em preventiva. Nesse meio tempo, se não houver conversão, você pode pedir, verificou que a prisão é legal, pede a chamada liberdade provisória, essa prisão foi legal, tá bom? Seguindo, o inciso 3 diz que ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança, que é o caso lá, se ele não converter a prisão em flagrante em preventivo, tá? Lembrando que, para converter a prisão em flagrante em preventiva, deve estar lá todos os pressupostos, fundamentos, condições de admissibilidade ali previstos no artigo 312 e 313 ali do Código de Processo Penal. Ali estão a base da preventiva, que quando nós falarmos de liberdade provisória, vamos ter que trabalhar muito, muito a base que é a sustentação do que o juiz está fundamentando a prisão preventiva ali no 312 e 313 do Código de Processo Penal, tá bom? Muito interessante isso. Então, aqui eu dou uma parada técnica aí, nós vamos dar uma parada e vamos continuar dos tipos do flagrante, de tipos de flagrante. Nós estávamos falando do flagrante facultativo e flagrante obrigatório, lá previsto lá no artigo 301, está em curso ali, implícito no artigo 301 do Código de Processo Penal. Fique com Deus, fique conosco para o próximo bloco, observe a sequência aí, entre na playlist, se inscrevam, dê o like, comentários, é muito importante para a gente os comentários, e assim nós podemos interagir e passarmos e termos também bastante conhecimentos, tá bom? É muito importante isso. Então, fique com Deus e até o próximo encontro, senhores e senhoras futuros advogados. Peraí, não vai embora, não, vamos. Aqui, ela aqui, olha ela aqui.